Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores de ira. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre graça é que a graça, para você entender ela, você precisa descer do pedestal. A graça, ela não é separada, ela não é colocada em ciclos, ela não é colocada em duas fases. Quem é cristão recebe uma coisa e nós recebemos outra. Então, a graça, ela nos coloca iguais. Não há distinção de raça, credo ou nada. Então, se você olha para você já como alguém merecedor, como alguém que já subiu um nível, aí para você entender a graça, você tem que voltar. Porque olha aqui em Efésios, olha como ele nos introduz sobre a graça. Ele nos coloca semelhantes, iguais, aqueles que hoje ainda estão na ignorância, no pecado. Então a graça, ela caminha na contramão dos orgulhosos, dos prepotentes, daqueles que se acham santarrões e perfeitões e todos os ons. A graça, ela vai nessa contramão. Quando você olha e fala assim, não, mas eu estou pronto, eu estou perfeito, então você não precisa da graça. Então, a primeira coisa para aprofundar sobre esse entendimento da graça, porque a graça, ela já está sobre você. Ela não é como outras coisas que você precisa aceitar. Você já está sobre a graça. Sem escolher ou não, você está sobre a graça. Mas você pode começar a entendê-la. Então a graça, ela não distingue pessoas, ela alcança todos na sua igualdade. E vamos continuar a ler o versículo 5, para a gente mergulhar um pouco mais sobre a graça. Deu-nos vida como Cristo, quando ainda... Só um minuto... Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, olha aqui. Agora que nós entendemos sobre a graça, que ela é para todos, nós precisamos entender uma diferença que muitos misturam, que é sobre a graça e sobre a misericórdia. Quem sabe me falar a diferença de uma coisa com a outra? Quem acha que é igual? Ninguém quer arriscar, né? Então vamos lá. Graça. Graça, ela é um favor imerecido. Lembra que você tem que sair do pedestal? Se você olha para você e acha que... Não, aí você já...
Então a graça ela é um favor imerecido. Graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecer. Agora, misericórdia. Misericórdia é quando somos libertos do julgamento. Enquanto a graça estende bondade aos indignos. Pastor, agora como que eu vou decorar isso? Vamos lá. Misericórdia. Vamos repetir? Misericórdia é quando somos libertos do julgamento. Você não. Alguém roubou. Aí ele clama misericórdia. Qual era o justo? Ser preso. E aí, o que a misericórdia traz para a vida dessa pessoa? Ele não precisa pagar nada. Ele recebeu misericórdia. Agora, a graça é quando Deus não nos castiga como merecem os nossos pecados. A graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecer. Graça, de novo, graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecer. Então, sobre a graça, você ainda recebe algo. Sabe quando você olha para um ímpio e fala assim, por que ele foi promovido? Você sabia que a graça é comum, lembra? É para todos. Então, quando você ficar indignado sobre algo, você pensa que todos estão sobre a graça de Deus. Amém? Todos nós estamos sobre a graça de Deus. Quero ler um versículo sobre misericórdia. Hebreus 4, deixa em Efésios, pode deixar marcado. E vamos lá em Hebreus 4:16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos. Amém? Amém? Vamos agora em outro versículo. Em Romanos 3:24. Mas, pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então a graça, ela é para todos. Você pedindo ou não, você querendo ou não. E precisamos entender sobre isso para que nós possamos a ter uma característica que a igreja precisa ter, que se chama empatia. Pode falar empatia? Empatia. Você precisa se dispor do que você acha que você é bom, daquilo que você venceu, daquilo que você já cresceu, e olhar para o seu semelhante como semelhante, como igual. Porque uma vez que você entende que da mesma graça que você está recebendo, o seu irmão vai receber, já recebeu, ou vai começar a ter esse entendimento, isso faz com que você facilite este processo. Então,
nós temos estruturas de pensamento, de diálogo, que precisam serem transformados. Quais, pastora? Quando eu chego na igreja e eu olho para o púlpito e eu vejo aquela pessoa ministrando, ela não devia estar lá. Eu não consigo nem adorar Jesus, porque me incomoda. Aí você está andando na rua, aí vem ali está um adúltero, né? Uma pessoa que se abomina aquele pecado. Aí o que você faz? Você troca de lado para não precisar cumprimentar. Porque a sua santidade está em elevado. Então, quando você entende sobre a graça, essas coisas não são mais cotidianas em sua vida, no seu vocabulário, no seu pensamento. Porque você olha para o seu irmão com empatia. Porque quando o erro dele dói no coração daquele que já te alcançou, dói no seu também. Não com nojinho, mas com dor de compaixão. Então, quando você olha para o púlpito ou para qualquer lugar da igreja, porque na igreja tem os lugares que as pessoas trabalham, né? Então, o púlpito é só uma forma de exemplificar. Mas pode ser para uma posição do intercessor, de um diácono. Então, quando você olha para este lugar, o seu vocabulário ele é diferente. Você começa a orar. Eu tenho esse costume. Fala, eu sei, Pai, que essa pessoa não está dando valor nessa oportunidade. Mas, Pai, fala com ela agora. Senhor, toca no coração. Você começa a ser um intercessor. Você começa a ser aquele que luta com ela, porque todos passam por lutas. Então, uma vez que você entende a ação da graça sobre a sua vida e como ela na vida de todos, você se aproxima, sem distinção. E a nação jovem, ela precisa aprender a fazer isso. Porque quando alguns jovens começam a passar por um período de provação da sua fé cristã, daquilo que quer, daquilo que não quer, porque é um período que todo mundo já passou, mas aí de repente muitos jovens começam a ficar com nojinho. Por que eu estou falando essa palavra? Porque ninguém quer ficar perto, ninguém senta do lado, ninguém cumprimenta, ninguém abraça, porque é contaminoso. Então nós precisamos mudar isso. Para quê? Para que essas pessoas que ainda não entendem sobre a graça e a misericórdia, elas fiquem no corpo de Cristo. Porque é no corpo de Cristo que essas pessoas serão restauradas e curadas. Então, desce o degrau. O que eu estou te chamando hoje é para você entender sobre graça. Você precisa olhar para você como você realmente é. Não ver o seu pecado como um pecadinho e o do seu irmão um pecadão. Porque como nós lemos em Efésios, nos primeiros versículos, o Senhor alcança com graça a todos. A todos. Então você que hoje é a noiva, é o corpo de Cristo, precisa ser a extensão da graça do Senhor aqui na terra. Nós vamos ver isso mais no final do capítulo. Mas quando a gente começa a negar isso, quando a gente começa a fingir que não é para ser, e a gente começa a viver no nosso mundo egoísta, eu estou salvo, estou feliz. Sabe, já ouviu falar isso?
Não, garanti minha salvação, não preciso fazer mais nada. Então, quando você entende sobre a graça, vou falar sempre entender, porque a graça você já recebeu. Todos estão sobre a graça, mas nós precisamos entender sobre a graça. Então, quando nós entendemos sobre a graça, nós começamos a ser a extensão da graça na vida de todos que estão à nossa volta. E nós largamos o julgamento. A igreja que julga é uma igreja que não entende sobre a graça. A igreja que faz acepção de pessoas é uma igreja que não entende sobre a graça e se acha santo demais, perfeito demais. Eu subi um nível, você ainda está embaixo. Quando você chegar aqui, nós conversamos. E assim, vamos vivendo esses ciclos que são completamente cancerígenos, porque tem matado muitos. E a graça, ela aproxima. A graça, ela junta. A graça, ela não separa. Pastor, você está falando... eu estou falando que a graça faz com que um drogado, um prostituto, um adúltero chegue aqui do seu lado e se sinta à vontade. Será que hoje está se sentindo à vontade? Será que você não olha por cima do ombro? Não, o que você está fazendo aqui? Não senta ali, aquela ali é a fileira dos baguncentos, você errou o lugar. Já tem isso? Tem, não tem, gente? Você sentou no lugar errado, aqui não senta baguncento. Porque nós fazemos separação da graça. Vamos continuar? Efésios, vamos voltar lá. Agora vamos ler os 3 últimos versículos, 8, 9 e 10. Teve gente que fechou? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Amém? Irmãos, agora nós vamos ir para a segunda parte sobre graça. Graça e obras. Porque é muito fácil um pregador começar a exigir obras para falar de graça. É uma linha muito tênue falar, porque alguns podem querer interpretar errado. Mas a graça não precisa de obras. Fala aí, a graça não precisa de obras. A graça, ela, como eu disse, você nasceu, você já está sobre ela, não vai cair hoje na oração final um relâmpago sobre a sua vida. Você vai receber a unção da graça e vai sair sapateando pela igreja inteira. Não vai acontecer isso. Respira. A graça já está. Da mesma forma como o ar circula no seu pulmão, a graça já está sobre você, sobre mim. Mas quando entendemos sobre a graça, quando entendemos essa ação de Deus sobre as nossas vidas, ela produz uma transformação tão grande no seu caráter, que a gente toma vergonha. A palavra é essa, que você decide não fazer o que você pode fazer. Aqueles que utilizam da graça para fazer o que não pode fazer, são pessoas que não entenderam a graça. A graça, ela é para aproximarmos de Deus. Porque se nós, para chegar a Deus, tivéssemos literalmente degraus,
pessoas com baixa autoestima, pessoas com pensamentos limitados não conseguiriam. Mesmo com a obra do Espírito Santo, não conseguiriam. Porque tem um livre-arbítrio. Então a graça, ela nos coloca todos como semelhantes, para que todos entendam e todos se aproximem de Deus. Então, eu quero exemplificar aqui. Quem já precisou de pontos para passar de ano? Sabe aquele ponto que se a sua professora não for com a sua cara, ela não te dá? Vocês entendem isso? Você não merece. Eu estou falando o que eu entendo, porque eu precisei 3 anos seguidos. Você não merece, mas a professora, ela olha para você e fala assim: eu vou te dar. E de repente, um bate-papo que a professora tem com você sobre esse dar pontos, faz um vermelhidão aqui assim, sabe, gente? Sabe aquela vergonha que dá lá dentro, e você fala: eu não vou passar por isso nunca mais? Quem já entendeu isso que eu estou falando? É a graça. Uma vez que você entende, você olha para você e fala: meu Deus, aonde eu estava? Quão suja eu já fui? Aonde eu estava presa? Você olha para você e vê como que Deus não me castigou por causa dessas coisas. Você olha e fala assim: só Deus. Porque se fosse eu mesma me castigava. E aí você fala: eu preciso decidir mudar de vida. E aí é onde começam as obras. Depois que entendemos. Porque se as obras vêm antes, a gente vai começar a pregar por aí que a graça, ela é comprada. Nós vamos começar a ensinar que a graça, ela é comprada. Que você, se você vir para a igreja, chegar 15 minutos antes, for embora 15 minutos depois, para dar o tempo de se relacionar, ler a Bíblia 10 minutos por dia, orar 3 vezes por dia, jejuar 1 vez por semana, a soma disso tudo, você recebe graça. Quando nós entendemos que essas obras é antes da graça, nós não estamos entendendo, na verdade. Porque é o amor, o constrangimento sobre nós, aquele constrangimento que traz transformação, que muda, que faz com que nós gere força, motivo para gerar, para transformar as nossas ações. E assim, aquilo que ontem era difícil demais, hoje a gente já começa a caminhar. Hoje a gente já começa a caminhar, dia após dia. Então a graça, ela não é por obras. Por quê? Para que você não se vanglorie. Essa questão de você olhar para você e entender que de você mesmo não tinha outro caminho, que se fosse você mesmo dava um castigo bem dado em você, essa é o ponto. Entender que é só Deus. Você pode respirar e falar assim: é só Deus na minha vida. É só Deus. Porque não é para vanglória, não é para que nós ensoberba. Não é para que nós venhamos falar assim: você viu? Eu consegui. Hoje eu estava na depressão, hoje eu não sou mais. Eu era um adúltero. Eu vivia namorando e namorava tudo junto. E se juntasse todo mundo na mesma rua, dava briga. Já viu gente se gabando de pecado? Aí falando: mas agora eu sou liberto. Não é por aí.
É você olhar para você e falar assim: eu não era nada. Se não fosse Deus na minha vida, eu continuaria hoje sendo nada. O que eu tenho hoje vem do Senhor, porque dele, para ele, são todas as coisas. A graça, ela precisa provocar isso em nossas vidas. E não um sentimento de que somos alguma coisa, mas que sempre precisaremos. E agora eu quero falar sobre isso, continuar precisando. Porque o caminhar cristão, ele é de glória em glória. Não é verdade? O que significa de glória em glória? Significa que cada dia você vai crescer um pouquinho. Então significa que você vai errar. Significa que vai ter dias tristes, que vai ter dias que você vai olhar: eu não acredito que eu errei de novo. Eu não acredito que eu me masturbei de novo. Eu não acredito que eu entrei no site pornô de novo. Então você vai olhar para você, quando você entende sobre a graça, que não existe níveis, você olha e fala assim: mas eu vou vencer, amanhã é um novo dia. Então você não desce degraus sobre a graça, você está sobre a graça. Você está sobre a graça. Jovem, viva como quem está sobre a graça. Às vezes a gente vai aconselhar pessoas, jovens, adultos também, estão sobre eles um jugo do pecado. Como se Deus tivesse escolhido morrer por você. E a partir do momento que você sabe que Jesus morreu por você, a partir daquele momento, você nunca mais vai errar. Perfeito. E aí, de repente, você erra. E aí você morre por dentro. Porque você se frustrou com você mesmo. Quando você entende sobre a graça, esse de glória em glória não é um peso. Tem muitas pessoas que têm vivido um peso na vida cristã. Ah, mas até hoje eu não consegui. Eu já fechei minha célula 3 vezes. Mas sabe, de glória em glória, irmão, é o Senhor que faz. Então, quando você entende sobre isso, não há peso. Você está sobre um peso? Tem fardo na sua vida? Então, hoje sim, é a noite para você tirar o peso. Entender que você está sobre a graça. E que não há nada que você venha fazer para piorar ou melhorar a sua situação. Porque o Senhor já morreu por você. Ele escolheu morrer por você, te conhecendo. Então saia desse fardo. Saia dessa cobrança. Tem muitas pessoas se cobrando demais. E não é isso. O evangelho não é isso. Quem foi chamado para ser pastor, quem foi chamado para ser mestre, quem foi chamado para ser evangelista, quem foi chamado para fazer o que for, aonde você estiver, não existe peso. Se tem peso, alguma coisa está errada. A graça nos basta. Fala assim: a graça nos basta. Você entende sobre isso? Porque a gente tem muita vaidade. Lembra que a graça nos põe em apenas um nível?
E aí tem pessoas que talvez a sua plataforma era ter 10 discípulos. Eu tenho 10 discípulos. E aí os 8 discípulos desvia. E a pessoa está em crise. Porque agora não é mais aquele líder que tinha 10 discípulos. E está sobre o fardo. A graça te basta. Vou dar um exemplo meu, que eu estou vivendo. Posso? Já vamos encerrar. Há 8 anos atrás, a equipe de dança, ela gradativamente veio caindo e eu estava com 5 bailarinas, há 8 anos atrás. E eu orava para que Deus tirasse quem precisava. Olha isso. Mas quando Deus tirou, doeu demais da conta. Que eu olhei e falei, meu Deus, 5 pessoas. E aí eu entendi, a graça me basta, e eu chegava, eu fazia um ensaio para 5 pessoas, como quem fazia para 23 pessoas. E assim o Senhor, Ele foi trazendo quem Ele queria que entrasse. E o que aconteceu esse ano? Esse ano nós temos 5 pessoas de novo, na adulta. Eu orei para sair, dessa vez não. Aos meus olhos, eu tinha a equipe perfeita ao longo dos meus 15 anos de ministério de dança. Para mim, eu tinha a equipe perfeita. Para mim, Deus colocou cada um no lugar que estava. Tinha 10 pessoas, cada um ali perfeito, cada um do seu jeito, com as suas dificuldades, com os seus trabalhos. E aí, de uns anos aí cada uma foi saindo por um motivo, faculdade, tananã, cada um com a sua vida pessoal. E aí, o que é que a Jennifer está vivendo agora? A graça me basta. Porque na vida cristã nós passamos por ciclos. E se a gente deixa o fardo entrar na nossa vida, a gente não entende os ciclos. Porque a graça nos basta. Paulo estava questionando, porque a sua ferida estava incomodando, estava atrapalhando ele cumprir o evangelho. E o Senhor responde para ele, a minha graça te basta, Paulo. Eu não vou tirar o que está te incomodando. Levanta e continua fazendo. Vocês entenderam sobre isso? Um erro grave. A gente quer parar de fazer o que Deus mandou a gente fazer. Por quê? Porque tem algo me incomodando. Eu poderia, e os meus planos era passar o cajado esse ano. Elas já sabem que eu já reuni com elas. Os meus planos nesse ano, 15 anos já, faz agora em abril, os meus planos era já, estou treinando elas para que elas continuassem liderando e eu apenas supervisionasse elas. Mas os meus planos são os de Deus? Não. E o que eu vou pensar? A graça de Deus me basta. Irmão, a graça de Deus te basta. É hora de parar? É hora de você não, enquanto Jesus não tirar essa ferida que está me incomodando, eu não vou voltar. Paulo, ele queria isso. Senhor, está doendo demais. Esse espinho na carne. Então, às vezes a gente quer que Deus tire aquilo que foi Ele que pôs. Porque dói. Eu estou falando de dor. Eu estou falando de algo que dói. Eu estou falando você continuar fazendo aquilo com paixão, mas com dor. Porque Paulo, para cumprir o chamado na vida dele, ele tinha que caminhar com o espinho na carne, seja ele qual for.
Talvez para você é uma enxaqueca. E você fica, enquanto Jesus não me curar, eu não vou. Porque eu não consigo ir para a célula com enxaqueca. Enquanto Jesus não trazer de volta para a minha vida aquela motivação, eu não vou voltar. Porque eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer forma. Vocês entendem? A gente arruma muitos questionamentos. Mas a graça do Senhor te basta.